Shalom e bem-vindos mais uma vez ao Pérolas da Torá. Eu sou Moreh Matan, pastor Matt McKeon, e é bom estar com vocês novamente esta semana. Esta semana estamos na Parashat Bamidbar. Estamos em um novo livro da Torá. Bamidbar significa no deserto, e pelo menos em meu idioma, é chamado de Números. Ele abrange o livro de Números do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 20. E essa sessão trata da organização da comunidade israelita no deserto, sua preparação para a viagem e sua organização ao redor do tabernáculo, os acampamentos que fizeram ao redor do tabernáculo. Temos hoje um comentário detalhado sobre essa parte, no qual, como sempre, integraremos comentários e ideias judaicas tradicionais com uma visão judaica messiânica para cada um de nossos pontos. Como sempre, recitamos a bênção tradicional para o estudo da Torá. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenaste a nos ocuparmos com os assuntos da Torá. Ponto número 1. O censo dos israelitas. Começamos essa porção da Torá com uma contagem, com um censo. Nossos sábios nos dizem que essa é a prova de que Deus se importa com os israelitas. Houve várias vezes em que os filhos de Israel foram contados, por exemplo, antes e depois do pecado do bezerro de ouro. Mas várias vezes eles foram contados por Deus, por intermédio de Moisés, é claro, para ver quantas pessoas havia e quantas, nesse caso, de cada tribo. Portanto, temos um censo detalhado de todos os homens de Israel, homens em idade militar. Rashi comenta que esse censo mostra o amor de Deus pelos israelitas, contando-os com frequência, como acabei de mencionar, após eventos significativos. A contagem enfatiza a importância e a individualidade de cada pessoa na comunidade. No que diz respeito a uma visão messiânica, as parábolas de Yeshua geralmente enfatizam o valor de cada indivíduo, como a parábola da ovelha perdida. Todos vocês conhecem muito bem essa história. Havia um pastor que tinha 100 ovelhas, mas uma desapareceu. Ele deixou as 99 ovelhas e procurou a única ovelha que havia se perdido. Essa é uma lição objetiva para nós sobre o quanto nosso Deus se importa conosco. Cada um de nós tem valor. Lembre-se de que o próprio Yeshua disse que Deus sabe quando até mesmo um pardal cai no chão, e depois ele também nos diz que somos mais valiosos do que muitos pardais. Portanto, isso nos mostra, em Lucas capítulo 15, 3 a 7, que cada pessoa é preciosa para Deus, refletindo a atenção individual que Deus deu aos filhos de Israel durante o censo. Já mencionei anteriormente, algumas vezes neste ciclo da Torá, sobre o perigo de contar as pessoas. Se você estiver tratando as pessoas como trataria um rebanho de animais. Lembre-se de que há um exemplo específico na Torá em que se estabelece que todos devem dar meio shekel. Falamos sobre isso há alguns meses. Todos dão meio shekel. Os shekels são contados e então sabemos quantas pessoas são. Muitas vezes as pessoas perguntam, e já falamos sobre isso este ano. Muitas pessoas perguntam, por que Deus ficou zangado com o rei Davi quando ele contou seus homens? Bem, a razão que nossos sábios nos dizem é que as pessoas não são bens como um rebanho de animais. Não contamos as pessoas como se fossem suprimentos, como se fossem coisas. E é por isso que,
quando você dá o meio shekel, as pessoas não são contadas especificamente, mas sim as moedas. Cada pessoa tem um valor tão grande que não as tratamos como objetos. Isso é algo de que precisamos nos lembrar. Vamos dar uma olhada no número 2, a disposição das tribos. As tribos estão dispostas em uma ordem específica ao redor do tabernáculo. Isso nos é dito no capítulo 2 de nossa porção da Torá. No entanto, a posição de cada tribo não é arbitrária. Ela representa seu papel e significado dentro da comunidade, conforme discutido em vários midrashim. No que diz respeito a uma visão messiânica, o arranjo organizado em torno do tabernáculo prefigura a ordem no corpo do Messias, em que cada membro tem um papel e uma função específicos com base nos dons que cada um de nós recebeu. Vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Yeshua é a pedra angular que mantém tudo unido, refletindo a posição central do tabernáculo. Agora, se você se lembra, na Torá, pessoas diferentes têm papéis diferentes. Há diferentes classificações de israelitas. Temos os Koanim, ou sacerdotes, os Leviim, ou levitas, e depois temos os israelitas, ou seja, o restante de Israel. Agora, só porque há certos Koanim e Leviim, isso não significa que um seja mais importante ou menos importante que o outro. É importante lembrarmos que uma função diferente não significa necessariamente mais autoridade, mais poder ou mais importância. Eu gosto muito de discutir isso no contexto de um time, uma equipe esportiva. Se estivermos em um time de futebol, há diferentes posições que as pessoas ocupam no time, mas isso não significa que um jogador seja mais importante do que outro. Todos nós temos uma função específica em uma equipe e todos nós vamos juntos para a vitória. Em um esporte coletivo, não buscamos a glória individual, mas sim a melhoria de toda a equipe. Ou a equipe inteira tem sucesso, ou fracassa. Temos sucesso ou fracassamos como um grupo, como uma unidade. E foi exatamente assim com o posicionamento dos filhos de Israel. Também devemos nos lembrar de que, ao entrarem na Terra Prometida, a maioria das tribos recebe sua própria terra ancestral, seu próprio pedaço de terra. Agora, no caso de uma delas, estamos de um lado e de outro do rio. Mas o fato de haver diferentes pontos de terra não significa que um ponto seja mais importante do que outro. Cada um recebe o que deve receber. Assim como acontece com nossos dons espirituais, todos nós temos dons que precisam ser usados para o reino, não para nossa própria glória. Número 3. O papel dos levitas. Os levitas receberam um papel especial, separado do censo do restante de Israel. Eles têm a tarefa de cuidar do tabernáculo. Vemos isso em Números, capítulo 3. Seus deveres simbolizam o serviço espiritual e a devoção, conforme detalhado no Talmude em Bava Batra 1:21b. De uma forma messiânica, isso reflete o papel dos crentes sob a nova aliança e somos descritos em 1 Pedro. Nós que somos judeus e os que foram enxertados, somos informados em 1 Pedro 2:9 que somos um sacerdócio real dedicado a servir a Deus e a defender seu santuário. E o santuário, pelo menos por enquanto, é espiritual, já que o templo não existe mais hoje. Portanto, por hoje,
de uma forma midráshica. Somos como o templo. Somos pedras vivas no tabernáculo de Deus. Oramos todos os dias, várias vezes ao dia, para que o templo seja reconstruído e para que a presença de Deus retorne a Sião. Que isso aconteça em breve e em nossos dias. Número 4, a redenção do primogênito. No capítulo 3 de Números, versículos de 45 a 51, temos essa cerimônia muito especial chamada Pidyon Haben, ou a redenção do primogênito. Veja, originalmente o plano era que o primogênito do sexo masculino de cada família fizesse parte da classe sacerdotal. Entretanto, após o pecado do bezerro de ouro, a tribo de Levi, que não participou da adoração do bezerro de ouro, recebeu o sacerdócio. Portanto, todos os primogênitos pertencem a Deus. E assim, quando há um primogênito do sexo masculino, esse primogênito pertence ao Senhor e, portanto, deve ser redimido. Há uma cerimônia especial em que 5 moedas de prata, ainda hoje, são dadas a um Cohen, e o rabino diz uma parte da liturgia, e o Cohen diz algo, e o pai da criança diz algo, e esse dinheiro, essas moedas de prata, são dadas para redimir essa criança. As moedas são entregues ao Cohen. Essa é uma cerimônia muito bonita e maravilhosa, e é um ato que tem raízes profundas na tradição judaica. Aprendemos na Yeshivá que era exatamente isso que estava acontecendo com o bebê Yeshua, quando ele foi levado ao templo. Havia lá um homem chamado Simeão, ou Shimon, que obviamente é um sacerdote, porque ele segura a criança e dá uma bênção sobre a criança. Sem dúvida, a cerimônia é semelhante, se não exata, ao que é hoje. E o sacerdote perguntava: você gostaria de deixar essa criança no templo para estar a serviço do Senhor? Ou gostaria de pagar o preço da redenção para poder ficar com a criança? Obviamente que Maria e José pagaram esse preço. Fizeram a oferta e levaram Yeshua para casa com eles. Essa cerimônia reflete a reivindicação de Deus sobre o primogênito, mencionada no livro de Êxodo. De uma perspectiva messiânica, Yeshua é frequentemente mencionado como o primogênito de toda a criação. Vemos isso em Colossenses, capítulo 1. Seu papel como redentor reflete o cumprimento final desse conceito, redimindo não apenas o primogênito, mas toda a humanidade. Número 5. O censo dos levitas. Em uma perspectiva judaica tradicional, vemos que, diferentemente de outras tribos, os levitas são contados a partir da idade de 1 mês, e não de 20 anos. Vemos isso em Números 3, 15, e esse fato destaca sua santidade e dedicação únicas ao serviço religioso. Esse tratamento especial é analisado na Mishnah e no Talmud, enfatizando seu papel na liderança espiritual. De uma perspectiva judaico-messiânica, isso prenuncia a inclusividade do ministério de Yeshua, que não chama com base na idade ou no histórico, mas na prontidão do coração para servir a Deus. Seus discípulos vêm de diversas origens, refletindo esse chamado mais amplo. Muitas vezes questionei a lógica na escolha dos 12. De fato, vemos diversas origens. Alguns são pescadores,
Um deles é um cobrador de impostos, outro é zelote. Temos outros que têm várias origens. Há uma antiga tradição de que Judas Iscariotes era muito culto. Ele tinha muita instrução. Realmente não parece importar qual é a origem da pessoa. Yeshua até chama, em alguns casos diferentes, discípulos da mesma família. Isso é muito interessante para nós. Não parece importar se a pessoa é rica ou não, de que cidade ela vem ou qual é a sua idade. Vemos até mesmo que Yeshua escolhe pessoas de diferentes aparências. Afinal, nas antigas traduções portuguesas da Brit Hadashah, ou Novo Testamento, há um chamado Tiago, o menor. Em outras palavras, Tiago, ou melhor, Jacó, que era mais baixo. Portanto, não importa se você é baixo ou alto, se é educado ou não, de colarinho branco ou de colarinho azul. Yeshua escolhe com base no coração. Número 6. Os deveres dos coatitas, gersonitas e meratitas. De uma perspectiva judaica tradicional, esses deveres específicos atribuídos às diferentes famílias dos levitas com relação ao transporte do tabernáculo, vemos isso em Números, capítulo 4, simbolizavam o serviço religioso organizado e o cuidado com os deveres sagrados, conforme elaborado no Talmud, no Tratado Shabat 92a. De uma perspectiva judaico-messiânica, Yeshua ensina que o serviço no reino de Deus exige o manuseio cuidadoso do que é sagrado e dedicação às tarefas designadas. Vemos isso em Lucas, capítulo 16, versículo 10. A divisão de trabalho entre os levitas ilustra o princípio de que todos têm um papel específico no plano de Deus, que deve ser executado com fidelidade e reverência. Também devemos ser gratos pelo chamado que recebemos. Lembre-se de que essa foi a origem da grande rebelião de Corá. Ele não achava que tinha um papel suficientemente importante. Seu argumento era: não somos todos nós santos que foram chamados de nossa tribo? Sua família tinha um dever específico, como carregar artigos do tabernáculo, como a Arca da Aliança, por exemplo. Mas ele não achava que essa função fosse suficientemente importante. Ele ansiava por uma posição mais elevada, algo que o colocasse mais no centro das atenções. Esse era o problema da atitude de Corá. Portanto, precisamos não apenas fazer o trabalho que nos foi dado, nossa missão, com a devida fidelidade e reverência, mas devemos fazê-lo com gratidão, sem inveja do trabalho ou ministério de outra pessoa. Concluindo, a porção da Torá de Bamidbar prepara o cenário para a jornada dos israelitas pelo deserto, enfatizando a organização, a santidade e os papéis específicos dentro da comunidade. De uma perspectiva judaico-messiânica, esses temas são vistos como proféticos, que são sombras de realidades que são cumpridas em Yeshua e em seus ensinamentos. Isso nos aponta para uma comunidade bem ordenada, centrada na presença de Deus, com cada membro cumprindo seu papel dado por Deus dentro da estrutura sagrada do corpo messiânico. Lembre-se do que acabei de ler: ordem. Ela deve ser ordenada. Nosso Deus é um Deus de ordem e não um Deus de caos. Essa interpretação une nossos entendimentos judaicos tradicionais com as revelações da nova aliança e nos mostra a continuidade e a realização. Quero agradecê-los novamente por estarem comigo esta semana
e oro para que vocês encontrem seu lugar e que se encaixem em seu chamado. Não tenham inveja do chamado de outra pessoa, mas façam seu trabalho, cumpram sua missão da maneira que Deus gostaria que vocês fizessem e façam isso em ordem e não no caos. Mais uma vez, obrigado por se juntarem a mim. Oro para que as mais ricas bênçãos de Deus estejam sobre vocês e suas famílias. Shalom e Kol Tuv.